Deus é um Deus de princípios e de valores. Você acredita em Deus? Acredita nos princípios de Deus e nos valores de Deus e cumpre os princípios e os valores de Deus, porque Ele é um Deus de princípios e um Deus de valores. Venha lá comigo para Romanos capítulo 5, verso 21. Diz assim: para que, assim como o pecado reinou na morte, toma atenção, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Sabe, a salvação é um dom gratuito de Deus, mas somente podemos recebê-la em resposta à fé do lado humano, do nosso lado. Quem é que já resistiu a alguma coisa? Todos nós. Já resistimos a alguma coisa? A graça de Deus pode ser resistida. Nós podemos resistir à graça de Deus na nossa vida. Vamos lá para Hebreus 12, 15. Hebreus capítulo 12, verso 15. Diz assim: tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Então uma pessoa pode ser privada da graça de Deus. Pode-se privar da graça de Deus. Algumas pessoas já têm perguntado: pastor, graça, o que é isso? Sabe, graça, manifestação de favor ou bondade, sem se relacionar o valor ou mérito da pessoa que a recebe, independentemente do que a pessoa merece ou não merece. A graça é um dos atributos principais de Deus. Você diz: pastor, está a falar de graça e de favor. Sabe, nós demos o nome ao ano da graça e do favor de Deus. Por isso eu estou a ensinar sobre a graça e o favor de Deus. Deus é compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia. Eu gosto muito de me mexer à vontade, não gosto de estar apertado. Amor, compaixão e paciência. Olhe, comigo Deus tem tido muita paciência e consigo. Pronto, se consigo não, mas comigo tem tido muita paciência. Sabe, no Antigo Testamento, a suprema graça foi a redenção do povo hebreu, do Egito, e seu estabelecimento na terra prometida. Aquilo foi a graça de Deus. Saíram do Egito e foram estabelecidos na terra prometida. Isso não aconteceu devido a algum mérito da parte de Israel. A graça de Deus é sempre livre e não merecedora. Não deve de ser considerada como regra. A graça só pode ser desfrutada dentro da aliança. A graça só pode ser desfrutada dentro da aliança. Que aliança? A aliança que Deus fez com o homem em Jesus Cristo.
A dádiva é dada por Deus e é recebida pelas pessoas, pelos homens, mulheres, através de arrependimento e fé. Se não houver arrependimento e fé, vamos lá para um livro no Velho Testamento. Se calhar vocês não sabiam que ele existia. Posso brincar? O livro de Amós. Amós capítulo 5, verso 15. Pelo menos 5 capítulos tem, você já viu. Não é muito grande, mas tem 5 capítulos. Olha aqui. Odiai o mal e amai o bem. E estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor Deus dos Exércitos tenha piedade do remanescente de José. A graça de Deus foi revelada de modo surpreendente e concedida na obra de Jesus Cristo. Eu vou voltar a dizer esta frase. A graça de Deus foi revelada de modo surpreendente e concedida na pessoa, na obra de Jesus Cristo. Jesus foi beneficiário da graça de Deus. Lucas 2,40. Nós vamos por versículos bíblicos, atrás de versículos bíblicos. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. A graça de Deus estava sobre ele. Ele crescia e se fortalecia em espírito e sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Sabe, pela morte e ressurreição de Jesus, restaurou a comunhão quebrada entre Deus e o povo. Estão cá? Estão cá? Vou voltar a dizer isto. Pela morte e ressurreição, Jesus restaurou a comunhão quebrada entre Deus e o povo. O único caminho para a salvação de qualquer pessoa é pela graça de Jesus Cristo. João 1,12, que é um versículo que toda a gente praticamente sabe, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam. Receberam quem? Receberam Jesus. Há uma diferença entre receber e não receber? Eu sempre ouvi falar de Jesus. Todos os lados que eu ia, havia Jesus pregados na cruz por todo o lado. Mas esse não era o Jesus real, porque o Jesus real está vivo, morreu, ressuscitou, está vivo, não está mais na cruz. Mas eu entendi. Mas a todos quantos o receberam, todos quantos o receberam. Vá. Quantos estão aqui que são casados? Levante lá a mão, os casados. Casados e casadas, não é só os casados. Casados e casadas. Aleluia. Muitos casados. Ouça, quando você casou, você foi lá e você disse: eu recebo esta mulher como minha esposa. Eu recebo. E a mulher disse: eu recebo este marido como meu esposo. Claro que não foi marido nem esposa, disse o nome da pessoa, certo? E diante de Deus, deixam de ser dois, passam a ser um. Deus faz um milagre espiritualmente, é isso que acontece. Olhe, quando há um divórcio, há um corte, há um rasgar, que não vem de Deus, vem do outro lado.
mas a pessoa é que sabe. Nós não podemos impor nada a ninguém. Se a pessoa não quer a graça de Deus, olha. O homem tem o o direito, vamos lá, de se tornar filho de Deus somente se crer no nome de Jesus. Uma coisa é ser criatura. Outra coisa é ser filho. Você pode ter 2, 3 filhos e faz uma festa e estão lá muitos miúdos em casa. Mas quais são os seus filhos? Os seus filhos são aqueles que vão ao frigorífico, abrem e tiram. Vão aqui, vão ali, na casa e fazem. Os outros não. Está cá. Você quer ir à despensa de Deus? Tem de ser filho. Quer ir ao frigorífico de Deus? Tem de ser filho. E se é filho, para ser filho, diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Uma coisa é ser criatura, outra coisa é ser filho. Quando uma pessoa recebe Jesus, ela nasce de novo. É feito filho de Deus. Para alguém se tornar um filho de Deus, deve receber Jesus. Está cá? Após este ato de fé de receber Jesus, como Salvador, deve haver uma ação contínua de crer. Após este ato de fé de receber Jesus como Salvador, deve de haver uma ação contínua de crer. A graça revelada em Jesus é concedida ao ser humano para salvação. Olha o que é que João disse lá, o que é que Jesus disse lá, em João 14:16. Disse-lhe Jesus, eu sou. Quem é que disse eu sou? Jesus. O caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a porta que nos dá acesso ao Pai. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus Cristo. Por isso nós devemos de colocar Jesus na nossa vida, recebê-lo como nosso Senhor e nosso Salvador. A salvação não é algo que pode ser conquistada. Vou conquistar a salvação. Não. Eu vou conquistar este campeonato. Eu vou conquistar este jogo. Não. A salvação pode ser recebida apenas como dom de graça. Por isso devemos e dizemos, quando recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, quando o recebemos, vamos lá para Romanos 4:4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Eu vou voltar a dizer isto. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. A graça deve ser acompanhada pela fé. Uma pessoa precisa confiar na misericórdia e no favor de Deus, mesmo que não lhe sejam merecidos.
Oh pastor, mas pronto, eu não mereço, vou fazer o que eu quiser a vida toda e a graça de Deus é a graça de Deus. Ei, para! Se eu recebo Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus vem viver dentro de mim, eu tenho de estar atento para não o entristecer, o não magoar e deixá-lo ir embora. Eu vou-lhe dar um exemplo, não sei se é muito lógico, mas pronto. Você arranja um passarinho e dá a uma criança e ela fica toda contente. Você coloca-o numa gaiola para ele não fugir, porque o pássaro foge. Há moda da criança poder lá ir com a mão, abrir a porta e apanhar o passarinho. Só que como a criança não tem experiência, abre a porta, abre, não abre, fecha, não fecha, apanha, não apanha, e o passarinho pisga-se, foi-se. Nunca mais apanhou o passarinho. Ele foi à liberdade. Fecha a porta da sua vida ao pecado, à desordem, para que a graça de Deus e o Espírito Santo de Deus não fuja, porque senão ele foge. Porque Espírito Santo e pecado não andam juntos. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Uma pessoa precisa de confiar na misericórdia e no favor de Deus, mesmo que não lhe sejam merecidos. Às vezes não merecemos. Quem é que já recebeu coisas que não merecia? Romanos 4,16. Romanos capítulo 4, verso 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente à que é da lei, mas também à que é da fé, que teve Abraão, o qual é o pai de todos nós. Abraão é chamado o pai da fé. Mas toma atenção, portanto, é pela fé para que seja segundo a graça. Um dia vou ensinar sobre fé e graça. Precisamos de fé e graça na nossa vida. Vamos ainda lá a Gálatas, capítulo 2, verso 16. Gálatas 2:16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. O homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Por isso é que veio Jesus Cristo, senão nós não éramos justificados e estávamos todos, digam lá a palavra, vá. Não éramos justificados e estávamos todos lixados.
separados de Deus. Só Deus. Olha o amor tão grande de Deus para conosco. Dar o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor tão grande, para que nós não fôssemos à perdição, saímos da perdição e fôssemos para Deus. Sabe, a vontade de Deus se tornou completa quando Jesus trouxe o Evangelho da graça ao mundo. Jesus trouxe o Evangelho da graça ao mundo. João, capítulo 1, versos 16 e 17. E todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça. E todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça. Graça sobre graça. Significa que a graça e o poder de Deus são mais outorgados aos que creem e correspondem a essa graça. Graça e o poder, a presença e a bênção de Deus que experimentam os que recebem Jesus. Há uma diferença entre receber Jesus e segui-lo, ou não receber Jesus e não o seguir. A salvação não é fruto do nosso empenho em guardar a lei. A lei era do Antigo Testamento. A lei era do Antigo Testamento. A salvação não é fruto do nosso empenho em guardar a lei, mas do Espírito Santo e da graça de Deus, que regenera nosso espírito e nos recria segundo a imagem de Jesus Cristo. Somos recriados pela imagem de Jesus Cristo. Quem é que diz Jesus vive em mim? Você tem que ter essa certeza. E se Jesus vive em si, você tem de ser a imagem de Jesus Cristo. É a imagem de Jesus Cristo. Vamos para o versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés. A lei foi dada por Moisés. Toma atenção. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Você quer a lei ou você quer a graça e a verdade? É uma escolha. Cada um tem que escolher ou viver segundo a lei ou viver segundo a graça. E é verdade. Eu antes quero viver segundo a graça e a verdade, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Sabe, os que viveram sob a lei do Antigo Testamento experimentaram uma coisa certa. Experimentaram uma certa medida de graça, conforme se vê na fé de alguns nas promessas de perdão. Agora, através de Jesus, a graça e a verdade estão disponíveis ao mais alto grau na vida de cada um. Sabe, eu gosto muito de olhar para o Velho Testamento e gosto muito de olhar para um homem chamado Josué e Caleb. Sabe, Josué e Caleb
foram enviados. Com mais 10, eram 12. Você quer fazer parte dos 10 ou dos 2? Hã? Ai, mas os 10 são a maioria. E a maioria vence sempre. Pois é, mas sabe uma coisa? A maioria ficou no deserto e morreu no deserto. Mas o Josué e o Caleb atentaram para Deus e fizeram aquilo que Deus lhes disse. E eles entraram na terra prometida e levaram a nova geração a entrar na terra prometida. Onde é que você está? Josué ou Caleb? Vamos lá para Romanos, capítulo 5. Vocês já estão a ficar cansados de me ouvir. Romanos 5, 17 a 21. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos, muitos serão feitos justos. Sabe, este versículo, o versículo 19, refere-se ao começo do Velho Testamento e ao começo do Novo Testamento. Você diz, pastor, mas como é que isso pode ser? Por um só homem, muitos foram feitos pecadores. Por Adão, muitos foram feitos pecadores. Mas glória a Deus. Pela obediência de um, muitos são feitos justos. Pela obediência de Jesus, muitos são feitos justos. Muitos são salvos. Veio, porém, verso 20, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabunda a glória de Deus. Claro, você pode dizer ao pastor, mas então vou continuar a viver em pecado, fora dos princípios e dos valores de Deus? Não. E se alguém lhe diz isso, está-lhe a mentir. E quer lhe levar à sua derrota. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Sabe, quando uma pessoa se arrepende, volta para Jesus e o serve, faz dele o seu Senhor, o seu Salvador, a graça de Deus superabunda na sua vida. Mas você muda de direção. Está a ver, há 2 anos e tal atrás, se eu tivesse mudado de direção, não tivesse subido a escada, não tinha caído. Verdade? Mas não mudei de direção, subi a escada, não sei o que é que aconteceu, não me lembro de nada, mas pronto. Então diga aí a alguém que está ao seu lado, vê lá se é tempo de mudar de direção do que estás a fazer e a pensar fazer. Verso 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Para que, assim como o pecado reinou na morte,
também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe, a verdade já não está oculta nas prefigurações, como era o caso dos sacrifícios. Todos os anos, eles tinham que ir sacrificar um cordeiro para eles poderem. Era um sacrifício. Quando alguém pecava, tinha que ir fazer um sacrifício do animal. Jesus foi o cordeiro que sacrificou por si e por mim, para lhe dar vida, para lhe dar paz, para lhe dar alegria, para lhe dar gozo, para lhe dar cura, para lhe dar transformação e para lhe dar vitória, para trazer cura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem era o Verbo? O Verbo é a palavra. Jesus. Também Jesus veio para curar. Por isso o Salmo 107:20 diz: Deus enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Deus enviou a sua palavra. Deus enviou a sua palavra. Deus enviou Jesus Cristo. Jesus é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é Deus. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o que era, o que é, o que há de vir, o que há de voltar, o que está pronto, preparado para lhe dar vida, para lhe dar gozo. Sabe, muitas pessoas não têm gozo. Muitas pessoas não têm paz. Muitas pessoas não têm alegria. Porque elas não têm Jesus Cristo, não o seguem e não o servem. A alegria de Deus não é instantânea. Agora deixa tudo estragado. A alegria de Deus é para se viver dia após dia. O gozo de Deus é para se viver dia após dia. A comunhão com Deus em Jesus Cristo é para se viver dia após dia. Eu disse no princípio que o ano de 2025 ainda é um bebê. Sabe, não podemos ser bebés. Você pode dizer, mas pastor, o que é que você quer dizer com isso? Não podemos ser bebés. Não, sabe porquê? Porque não podemos ser um bebê. Um bebê com 5 dias precisa de comida, precisa ainda que o carreguem, que mudem a fralda, que façam tantas coisas. Ele não faz nada. Nem com 5, nem com 10. Você diz, pastor, você... Eu já tive um filho, sei o que é. Parto, já fiz 3. Portanto, percebo alguma coisita, mais ou menos, pouquito, mas pronto, as enfermeiras percebem mais disso que eu. Não fiz na ambulância que eu fiz essas coisas. Você pode dizer, mas pastor, já lá vão 30 e tal anos. Não foi agora. Não. Pastor, o quê? O que eu estou a dizer é que você e eu precisamos nos alimentar. Não podemos ser bebés, que os outros estejam sempre a dar-nos comida e nós não nos alimentemos. Olha, ali está uma mãe com um menino e uma menina. Eles já são grandes. Ela já não precisa dar comida à boca.
Mas sabe uma coisa? Mas precisa de preparar a comida para eles comerem. Agora aquela que está ali ainda é preciso dar a comida à boca. Você pode dizer, pastor, o que é que você está a dizer com isso? Quem você é? Aquela ou aquela? Há quanto tempo você não lê a palavra? Agora vou estragar tudo. Posso? Há quanto tempo você não diz a Deus que o ama? Há quanto tempo você não levanta as mãos para Deus lá em casa sozinho e diz: obrigado, Jesus, porque tu me amaste, desta tua vida por mim, Jesus. Obrigado pela salvação, obrigado porque eu agora sou um filho de Deus. Obrigado, Jesus, oh Deus, eu te amo. Não faz? Tem a mãe que preparar a comida para os dois. Nem faz nada. Nem. Tem outra que tem que dar comida à boca. Sabe, a graça de Deus é para nos levar mais alto. E nós temos comunhão com Ele. E Ele nos ama. E tem mais e mais para nós. Lá no Salmo 35 diz: cantem alegremente. Cantem alegremente. Cantem alegremente. Ao Senhor que ama a prosperidade dos seus servos. Deus ama a sua prosperidade e nós temos que cantar. Oh pastor, que eu não tenho voz para ser cantor, já somos dois. Mas como eu não canto para ninguém me ouvir, canto para Deus me ouvir, não me importa disso para nada. Porque aquilo que eu faço não é cantar por cantar. O que eu faço é louvar a Deus, adorar a Deus de todo o meu coração. Porque eu sei que a graça de Deus vai vir sobre a minha vida, mais e mais, no nome de Jesus Cristo. Está cá? Cantem alegremente ao Senhor todos os moradores da terra. Sim, Senhora. Quantos aqui são moradores da terra? Alguns já vi que não são. Não levantaram a mão. Então de onde é que você é morador? Perdão. Também não... Isto está a ficar bom. Aleluia. Vou fazer uma pergunta que quero que você responda, não a mim, não em voz alta, mas responda a si próprio. Está cá? Você tem Jesus Cristo como Senhor e seu Salvador na sua vida, no seu coração? Você já lhe entregou a sua vida e já o recebeu como seu Senhor e seu Salvador? Está ali uma criança a dizer que sim. Está a ver? A criança entende. É uma decisão pessoal. Sabe, a minha esposa não pode fazer essa decisão por mim e eu não posso fazer por ela. É pessoal. Ainda bem que os dois temos Jesus. Oh Espírito Santo de Deus. Feche os olhos. Oh Espírito Santo de Deus. Reverencie o Espírito Santo de Deus. Ele está aqui. Eu sinto a presença dele aqui. Oh Espírito Santo de Deus.
Espírito Santo, Deus, obrigado pela unção, pelo poder de Deus em cada vida. Espírito Santo, estás a tocar em cada vida. Estás a tocar em cada vida. Estás a tocar em cada vida. O Consolador está a consolar a sua vida. A graça e o favor de Deus estão sobre a sua vida. Declaro para você, baixinho, entre você e Deus, a graça e o poder de Deus estão na minha vida. A graça e o poder de Deus estão na minha vida. Agora diga comigo, a graça e o favor de Deus estão na minha vida. Ano de 2025, declaro comigo, ano de 2025 vai ser um ano de graça e de favor, de bênçãos na minha vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.